Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Literatura Brasileira 1. Vamos falar sobre figuras de palavras. É a segunda aula de figuras de linguagem. São 3 ao todo. As figuras de palavras, vocês vão ver que elas são muito utilizadas em muitos estilos de época. Algumas figuras são utilizadas em todos. Então vamos lá. Primeira figura de palavra é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é você retirar a palavra do seu sentido denotativo e transportá-la para um sentido conotativo. Então, o exemplo que eu botei aqui é do gato. O que é um gato, gente? Um gato é um mamífero, quadrúpede, felino, que mia. Mas dentro de um determinado contexto, se eu digo, esse rapaz é um gato, eu não estou me referindo a um mamífero, quadrúpede, felino, que mia. Eu estou me referindo mesmo a um mamífero bípede humano que fala, não é mesmo? Eu quero dizer o quê? Quem é sensual, quem é bonito, alguma coisa dentro desse contexto, dentro desse campo semântico, dentro desse significado. Metáfora é uma figura de linguagem muito presente para o poeta, para o escritor, porque essa é a função dele. Ele vai pegar sempre toda e qualquer palavra, tirar do seu sentido denotativo e transportá-la para um sentido conotativo. Veja o que Cecília Meirelles disse. Em praias de indiferença navega meu coração. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para as praias de indiferença, né? Então, ela não estava falando sobre uma praia em que exista uma indiferença, né? A palavra praia aí, ela não está no seu sentido denotativo, ela está no sentido conotativo. Então, temos uma metáfora. Fernando Pessoa, mais uma vez, voltemos aí a um trechinho de mensagem de Fernando Pessoa, só que agora não vamos observar a apóstrofe do Mar Salgado, vamos observar a metáfora das lágrimas de Portugal, né? São lágrimas de Portugal, então é uma metáfora aí para o choro, para a tristeza das mães de Portugal. Não sei se vocês conhecem, né, a história dessa poesia aí, da mensagem. Então, as mães de Portugal, elas choravam pelos filhos que iam nos navios para as grandes navegações. Então, aí as lágrimas de Portugal é uma metáfora para a tristeza e o choro. Um poema do Mário Quintana, em que o Mário Quintana fala de uma maneira tão primorosa. Olha que metáfora linda que ele utiliza. Os poemas são pássaros que chegam. Não é belo? Não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Que lindo! Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Belíssimo, né? Então, aqui, os poemas são pássaros, nós temos uma metáfora. Porque a metáfora, ela é uma comparação. É o que a gente vai ver agora. A comparação é a outra figura de linguagem. A comparação é a aproximação entre dois conceitos através de uma partícula comparativa. Então, a gente vai ter sempre o como, o parece, o lembra, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu também tiro a palavra do seu sentido denotativo, utilizo a palavra no sentido conotativo, mas sempre faço uso de algum conectivo que indique perfeitamente o que eu estou fazendo, tirando do denotativo para o conotativo. Então, veja o que disse o Fernando Pessoa. Sejamos simples, como os regatos e as árvores. Então, lembra, comparação e metáfora são muito parecidos, mas a comparação eu vou utilizar alguma partícula comparativa. Olha o que Manuel Bandeira disse. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto.
Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Então, chamando a atenção aqui para esse belo poema, quando Manuel Bandeira disse: eu faço versos como quem chora. Então, aqui eu tenho comparação e não metáfora, porque houve uso da partícula. Catacrese. A catacrese está aqui porque é uma figura de linguagem, tinha de estar. Mas a catacrese não é uma figura de linguagem muito utilizada pelos poetas e escritores. São as pessoas, de modo geral, que utilizam a catacrese. Então, por exemplo, quando eu falo o pé da mesa estava quebrado, eu sei que a mesa não tem pé. Mas, ora, se eu não chamar o pé da mesa de pé da mesa, eu vou chamar de quê? Não deixe de colocar seus 2 dentes de alho na comida. A gente sabe que o alho não tem dente. Quando embarquei no avião, fui dominado pelo medo. Também, a gente embarca no barco, né? Não no avião. Mas existe algum outro nome? Lá no aeroporto está escrito o quê? Lá naquela passagem, na entrada? Embarque. Então, a catacrese, ela é uma metáfora, digamos assim, mais pobre, né? Bem pobrezinha, aquela que a gente utiliza mesmo no dia a dia. Ela não tem um aspecto literário. Sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem em que, quando estudarmos simbolismo, vamos falar muito sobre ela. É a mistura dos sentidos, né? Do olfato, paladar, visão, audição, tato. Então, quando eu misturo esses sentidos, eu tenho a sinestesia. Observe, os carinhos de Godofredo não tinham mais o gosto dos primeiros. Carinho é tato, gosto é paladar. Então, misturei aí os 2 sentidos. O doce afago materno. De novo, doce é paladar, afago é tato. Então, houve uma mistura aí de tato e paladar. O delicioso aroma do amor. Delicioso, paladar, aroma, olfato. Então, misturamos aqui também os sentidos. Então, quando eu misturo os sentidos, eu tenho a sinestesia. Mais um exemplo aqui de sinestesia. Agora, o cheiro áspero das flores. Então, o que eu misturei aí? Misturei cheiro, olfato, áspero, tato, olfato, contato. No silêncio negro do seu quarto. Silêncio, audição. Negro, visão. Mais uma vez aí, misturado 2 sentidos. Sinestesia. Metonímia é uma figura de linguagem também muito cobrada, quando eu substituo uma palavra por outra. Então, existe aquela metonímia, que é até literária, mas existe uma que é mais de uso comum, quando eu substituo o nome de uma determinada marca pelo produto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Conseguiu sucesso com determinação e suor. Ele não conseguiu sucesso literalmente com o suor dele, né? O suor aqui está no sentido de trabalho. Para dar brilho, use bombril. É a palha de aço. Mas a gente já se habituou, independente da marca da palha de aço, chamar todas elas de bombril. Nunca tive um teto próprio. No caso aí, o teto é o quê? A casa. Então, são expressões metonímicas. Antonomásia. A antonomásia, aí, ela já é quando eu substituo o nome de alguém ou de algo muito importante. Então, eu tenho a antonomásia. O príncipe dos poetas lutou pelo serviço militar obrigatório. O príncipe dos poetas, Olavo Bilac. O presidente dos pobres suicidou-se em 1954. O presidente dos pobres, Getúlio Vargas. A dama do teatro brasileiro foi indicada para o Oscar. A dama do teatro brasileiro, Fernanda Torres. Antonomásia. Vamos a um exemplo aí que caiu no Enem. Vamos ver uma figura de linguagem do Enem. Então, temos aqui uma propaganda, né? Então, é bom a gente sempre trabalhar com a questão literária, não só da forma artística, claro que sim, né? Mas também pode acontecer aqui no caso da propaganda, né? Então, nós temos aí uma propaganda que diz:
Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Gig 100. E aqui no texto verbal, a gente tem um outro texto verbal aqui dentro do não verbal. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E aqui no não verbal, eu tenho a figura de um monstro. Pergunta: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período, ou chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Bom, se você respondeu que é dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, você respondeu corretamente. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança. Para uma criança, o abuso sexual, o que é? Um monstro. Então, temos aí a metáfora do monstro. Essa questão caiu no Enem. O Enem de 2013 ou 2014. Que caiu essa questão. Não tem tanto tempo assim, né? Enem de 2013. Tá certo? Estou muito feliz que você tenha assistido a essa aula. Muito obrigada e continue assistindo as outras.